Meninos, é o seguinte, então. Para quem já fez essa disciplina, eu acho que já provavelmente entende como é que funciona. Ou fez comigo, ou fez com o professor Marcos. E quem está fazendo a primeira vez, a gente vai trabalhar com a parte prática da química tecnológica. Então, vocês têm lá no AVA a parte teórica e vocês têm a parte prática. O foco dessas 8 aulas que a gente vai ter, que são esses 3 finais de semana, é a gente trabalhar com a parte prática, mas nada vai me impedir de poder ajudar vocês com a parte teórica, porque os dois, teoricamente, vamos dizer assim, tanto a frente teórica quanto a frente prática anda junto. Então, a parte teórica vai estar mais voltada para os conceitos, e aqui a gente vai trabalhar com experimentos que explicam esses conceitos. Então, vamos dizer assim, o objetivo é a gente trabalhar com a parte prática, mas, por exemplo, se vocês falarem para mim que vocês estão com muita dificuldade, por exemplo, para entender ligação química, eu vou parar minha aula, então a gente vai, em vez de assistir uma aula prática, eu vou, vamos desviar a minha atenção toda a explicar a vocês como é que eu vou identificar, por exemplo, uma ligação química, tá? Mas, para eu poder fazer isso, vocês têm que ir conversando comigo, vocês têm que ir me falando as dúvidas que vocês estão tendo no decorrer das semanas. Porque se ninguém falar nada, o que eu vou imaginar? Que está todo mundo entendendo tudo bem, e eu vou, como se diz, seguir com a programação normal que a gente tem, que é o quê? Repassar as aulas práticas e tirar dúvidas sobre as aulas práticas, tá bom? O objetivo dessas aulas são as aulas práticas. Então, se ninguém me falar nada, nenhuma dúvida sobre a parte teórica, eu vou achar que está tudo certo e não vou tocar nesse assunto, entendeu? Então, é tudo questão de vocês conversarem comigo e me dando um feedback do que vocês estão ou não entendendo, e aí a gente vai conduzindo as aulas. Mas por que tem que ser desse jeito? Porque, no final das contas, a gente só tem 8 aulas. Vamos parar para pensar, a aula tem 1h15, a gente tem um pouco mais, então, de 8 horas para poder trabalhar. E 8 horas, no final das contas, é uma quantidade muito pouco de horas para a gente poder trabalhar com todos os conteúdos que tem lá no AVA. Então, é por isso que vocês têm que ir me contando onde é que está pegando mais, porque tem conteúdo que é mais fácil, tem conteúdo que é mais difícil, entendeu? E aí a gente vai focar nisso, mas aí vocês têm que ir me contando, tá bom? O Daraci quer falar alguma coisa? Porque é a primeira aula que eu estou assistindo, começou, acho que, se eu não me engano, dia 12, mas só liberou para mim começar a estudar dia 27, acho que foi dia 20, não sei. Liberou dia 25 ou foi dia 26. Então, essa é a primeira aula que eu estou assistindo. Mas essa é a primeira aula de todo mundo. Aham. Não, então tá certo. Então. Nós estamos começando hoje. É porque geralmente o AVA começa, e aí só um pouquinho mais do meio para o fim é que a gente começa a ter nas aulas, entendeu? Não, então tá certo, então. Obrigado. E até com relação ao trabalho, hoje é minha folga. Aí até vai dar para mim assistir, mas vai ter dia que às vezes não vai coincidir com a minha folga. Como é que eu vou fazer? Então, ó, vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos combinar uma coisa. Todas essas aulas são gravadas. Inclusive agora eu estou gravando, e depois eu vou subir essas aulas para o AVA. Vamos lá, pelo amor de Deus. Primeiro ponto. Paciência comigo só um pouquinho, porque às vezes a gente tem aula aqui agora, e aí o aluno quer entrar no AVA, tipo, 7 horas da noite, e quer que a aula tá lá já postada. Demora isso, porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia como é que funciona o Google Meet, eu tô gravando, e essas aulas ficam aula grandes, tipo assim, de 1 giga. Essa aula demora mais ou menos, tipo assim, 1 hora para poder chegar no meu e-mail. Quando ela chega no meu e-mail, eu tenho que acessar o meu e-mail, baixar a aula, aí demora um tempinho, entrar no AVA e fazer o upload dessa aula, que também demora um pouquinho. E quando eu estou baixando essa aula ou subindo essa aula, eu não posso nem, teoricamente, mexer no meu computador, porque é uma coisa muito pesada, entendeu? Então, por exemplo, eu só vou conseguir fazer isso lá na segunda-feira, quando eu estiver lá na universidade. Então, eu prometo, semana que vem, na hora que vocês entrarem lá, se vocês quiserem rever a aula, ou você perdeu a aula e quer assistir a aula, vai estar a aula lá na semana seguinte para poder assistir, beleza? Vocês só não precisam me apavorar, porque tem gente que começa a mandar mensagem, Fernanda, cadê a aula? Cadê a aula? E nós estamos num domingo.
Nossa senhora, no domingo tá todo mundo querendo só assistir Netflix e não fazer nada. Aí, o que que acontece? Essa aula que você vai rever depois, não conta a presença. Só contabiliza a presença se tiver aqui na aula virtual ao vivo, tá bom? Porque eu vou mandar um link, inclusive, enquanto eu estou explicando, eu já vou até mandar, ó, igualzinho tá aqui, ó, no chat, eu acabei de mandar um link do Google Forms. Vocês só vão clicar, ele vai te direcionar, você vai abrir uma tela e digitar o seu nome completo para mim. Por que que eu faço isso? Porque tem muito aluno que às vezes entra com um e-mail de outra pessoa. Então, por exemplo, na aula anterior, tinha um aluno meu que ele estava com o e-mail da esposa dele. Porque quando você entra no Google Meet, só fica registrado o seu e-mail no horário que você entrou para o horário que você saiu. Mas se você entrar com o e-mail de outra pessoa, eu não vou conseguir te identificar. Por isso que eu sempre faço essas listinhas do Google Meet, eu faço esse formulário do Google Forms para ficar mais registrado. E aí, como a aula está sendo gravada, no final da aula, eu abro a minha lista do Google Forms e ainda falo em voz alta o nome de todo mundo, para não ter perigo de alguém ficar de fora dessa lista e falar que depois estava na aula e não preencheu, porque ainda vai ficar gravado na aula falando o nome de todo mundo que assinou, beleza? Aí, então, por exemplo, o Doracê vai falar para mim assim que semana que vem ele vai estar trabalhando, ele não vai conseguir. Então, o que que você vai fazer? Você vai me avisar. Fala, Fernanda, eu vou estar trabalhando, assim, assim, assim. Se você tiver alguma coisa, tipo, até... Tem gente que tem a escala, né? Conseguir me mandar, melhor ainda. Eu vou falar, não, beleza, peraí, o Doracê, semana que vem, que é dia 20, ele vai estar trabalhando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir essa aula para você assistir depois, e eu vou lembrar que você vai estar trabalhando para mim não te dar falta, tá bom? Mas isso é o combinado que vocês estão fazendo comigo. Eu, Fernanda, professora, porque tem professor que não faz isso, tem professor que é mais carrasco, e os caras não estão nem aí. Se você faltou, você faltou. Mas eu tô fazendo isso, eu, Fernanda, com vocês. Deu algum problema? Me avisa, tá bom? Que aí a gente vai organizando, tá? Ô, Eu tô vendo um negócio da a Lívia me perguntou aqui no chat. Ela falou assim que nessas 8 horas não deu para dar a matéria toda. Mesmo assim, vai cair toda a sua programação? Não, presta atenção. Outra pergunta legal. A parte prática, que é essa que eu estou trabalhando, não tem prova. Esse conteúdo de parte prática, vocês só têm que responder as questões do AVA e participar das aulas. Ponto. Vocês não vão fazer prova disso. Vocês vão fazer prova da onde? Da parte teórica. E aí sim, lá na parte teórica, vai cair todo o conteúdo que foi trabalhado. Todo o conteúdo que foi trabalhado. Beleza? E eu não consigo falar para vocês o que vai cair na prova. Por quê? Porque a prova, no final das contas, ela é feita por é como se fosse um sorteio do nosso banco de questões. Então, todas as questões que a gente cadastra no sistema, fica num banco. E quando vai gerar a prova, eles fazem um sorteio de todas as questões e elabora a prova. Então, nenhum professor sabe o que vai cair na prova. Pode cair qualquer coisa, de todas as semanas, entendeu? Então, aí a Carota falou o seguinte, mas você vai conseguir trabalhar com tudo? Não, é muita matéria para pouca aula. É justamente porque essas aulas é para a gente poder trabalhar a parte prática e tirar dúvidas. Então, essas aulas aqui não é para mim entrar aqui e dar aula teórica para vocês, como se vocês estivessem lá no quadro. Não. Isso daí vocês vão fazer sozinhos, assistindo as videoaulas que tem. Isso daqui é só um momento que a gente tem para me poder ajudar vocês no que vocês estão tendo mais dificuldade, entendeu? Então, eu não vou repassar todos os conteúdos. A gente vai trabalhar alguns em específicos e eu vou trabalhando com vocês as dificuldades que vocês forem tendo. Por isso que eu ainda falei no comecinho. É questão de quanto mais vocês falarem para mim as dúvidas, mais eu vou conseguir trabalhar com vocês. Beleza? A Carol falou que o áudio está muito baixo. Está baixo para todo mundo? Ou, Carol, você não consegue aumentar o volume aí para você? Então, Carol, deve ser o seu áudio. Você que tem que aumentar o seu volume.
E aí o Gustavo me perguntou se no formulário é só para colocar o nome. Sim, só o nome completo. Não precisa colocar mais nada para mim, por favor. Não precisa colocar RA, nada. Eu quero só o nome completo. Tá bom? Porque aí depois ele vem em ordem alfabética. E aí eu consigo preencher isso lá na lista de presença mais fácil. Tá bom? Vocês têm mais perguntas antes da gente começar? Deixa eu só responder o Zé Neto. Lívia, ó, o formulário está aqui. Acabei de mandar de novo o link. O Zé Neto falou da prova. Então, é o seguinte, o que acontece? Quando o componente começa, a gente tem 10 semanas para estudar. Então, nessas 10 semanas, são teoricamente daí 2 meses e um pouquinho, né? É o tempo que você tem para a gente poder pegar todo o conteúdo para a prova. Então, eu nem vi se já estavam liberando para agendar a prova, que vai ser no dia... Mas a sua prova foi dia 11/9? Ou é 11/10? Ah, tá. Eu falei, ué, buguei. Então, assim, a gente tem aí praticamente ainda mais um mês, entendeu? Mas funciona desse jeito. Geralmente são 2 meses. Como a gente já tem um mês que começou, porque começou no começo de agosto, então a gente só tem mais um mês para frente, tá bom? E todos os conteúdos sempre vai ser assim. Começa, dá 2 meses, a gente faz prova, tá? E aí, é claro, né, você tem a opção de agendar. Então, por exemplo, tem gente aqui que agendou para o dia 4, mas você pode jogar mais para frente, botar a última data. E aí você pode ir trabalhando com as, como é que se diz? Com os finais de semana que você tem disponível. E essas vocês vão ver que as aulas síncronas, geralmente, elas vai mais para o final. A gente sempre deixa elas mais para o final do componente, que aí é justamente para a gente poder até tirando dúvidas se algum aluno tiver. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, aí o que acontece? Nós temos 8 aulas práticas para trabalhar. Então, nós vamos focar nessas aulas, que aí a gente vai fazer o quê? A primeira, por exemplo, a segurança no laboratório, os tipos de vidraria que a gente tem dentro do laboratório. Aí depois a gente vai trabalhar com o teste de chama, e o teste de chama a gente entende, por exemplo, sobre distribuição eletrônica, que são as camadas de um átomo. Depois a gente vai trabalhar, por exemplo, com densidade, que são propriedades físicas da matéria, condutividade, que dá para a gente entender a diferença de uma ligação iônica por uma ligação covalente, por exemplo, estequiometria, titulação, para a gente entender o caráter ácido e básico das substâncias, e aí vem a parte de oxirredução e corrosão. Então, o foco das nossas aulas é direcionar para isso, a gente rever algumas partes importantes da aula. Então, quem já assistiu essas videoaulas, às vezes vai falar para assim, nossa, a Fernanda está repassando. Sim, nós vamos repassar, porque às vezes tem muita gente que não consegue assistir. Então, a gente vai repassar um pedacinho dessas aulas, a parte principal, e eu vou tirando dúvidas, ou então eu vou comentando algumas partes principais que vocês têm que saber, tá bom? Por quê? Porque a gente, no final das contas, a gente tem que ter uma noção de como é que funciona um laboratório. Então, eu até falei assim para os meninos da outra turma, eu vi aqui, tem muita gente da zootecnia, agronomia, tem engenheiros. Você vai falar para mim, a gente não vai trabalhar em laboratório. Eu concordo. Mas provavelmente vocês vão precisar de serviços de um laboratório. Então, às vezes pega um zootecnista ou um agrônomo, um agrônomo, por exemplo, quer fazer uma análise de controle de qualidade para ver se o fertilizante está com a garantia certa. Quer fazer uma análise de solo, você quer fazer análise de um produto, para ver se ele está batendo com o rótulo. O engenheiro, às vezes, ele vai virar engenheiro-chefe de uma fábrica grande, que lá dentro tem um laboratório de controle de qualidade. Então, a gente tem que ter uma noção de como é que funciona um laboratório, porque, no final das contas, hoje, tudo é a base de controle de qualidade. Certo? Então, por quê? Porque eu estou falando, é como se fosse mais ou menos assim, uma analogia bem boba para vocês entenderem.
todo mundo aqui, eu acredito que sabe cozinhar. É todo mundo MasterChef? Não, às vezes ainda tem uma pessoa que cozinha muito bem. Mas a gente sabe o básico. Então, praticamente, você faz o seguinte, ó, todo mundo que tem uma cozinha em casa, sabe pelo menos ir lá, botar uma panela e ligar o fogão. Às vezes eu não sei cozinhar, mas o básico de uma cozinha você sabe fazer. Então, significa que a gente vai sair expert em química com esse conteúdo aqui? Não. Mas a gente quer dar uma noção para vocês do que é a química e de como é que funciona um laboratório. Para quê? Para vocês terem uma ideia. Porque se um dia, por exemplo, assim, ó, vamos pegar aqui o Zé Neto, ele é um agrônomo e ele mandou uma amostra de um fertilizante para um laboratório. Só que, às vezes, esse laboratório vai errar. E se ele errar, o Zé Neto vai ter que desconfiar. Falar assim, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu vou lá nesse laboratório para dar uma verificada. E aí ele vai lá no laboratório, só que na hora que ele entra no laboratório, ele não entende nada. Aí ele vai olhar, vai achar que está tudo certo. Mas se ele já teve uma noção antes de como é que funciona, o que eu tenho que fazer, às vezes ele vai bater o olho assim, vai falar, uai, aquele negócio ali eu acho que está meio errado. E ele vai acontecer, e ele vai, como é que se fala, vai questionar o laboratório. Como é que você questiona alguma coisa se você não tem nem ideia de como é que funciona? Entendeu? Então, como vocês estão entrando agora nessa parte, e teoricamente é uma parte, vamos dizer assim, vamos dizer que é um negócio mais industrial, a gente tem que ter essa noção. Ah, Fernanda, mas eu sou engenheiro elétrico. Não tem problema. Por exemplo, o engenheiro elétrico tem que ter uma noção, por exemplo, que às vezes um material metálico vai sofrer corrosão. Mas por que aquilo ali está sofrendo corrosão? Ah, agora ele já tem uma ideia. Porque a gente vai ver, por exemplo, isso que é a parte de oxirredução dos materiais. Ah, por que eu tenho que saber de estequiometria? Ah, por exemplo, quando você vai fazer lá a garantia do seu fertilizante, 4, 14 e 8. Como é que você chega naqueles percentual? Fazendo balanço de massa. E balanço de massa nada mais é do que estequiometria. O pessoal da zootecnia, às vezes, compra lá um produto que tem que fazer uma diluição no campo. Como é que você faz essa diluição? Ué, química. Isso também é explicado. Então, às vezes, vocês acham que não, mas a gente usa química em muita coisa. Entendeu? Então, a gente vai ter uma noção disso tudo para vocês aplicar isso depois, para que vocês estiverem trabalhando na área. O que vocês estão me perguntando aqui? Eu estou explicando, eu estou tentando ir acompanhando o chat. Acabei saindo sem querer da aula. Tem uma dúvida. As aulas serão apenas remotas? Desse meu componente, sim. As aulas são todas remotas. Não vamos ter aula presencial. O único momento presencial que vocês vão ter vai ser na hora de fazer a prova, que é a prova teórica, vai ser presencial. Eu não sei falar se nos outros componentes que vocês têm no curso tem algum momento presencial, mas eu sei que no meu não tem, vai ser tudo remoto, tá bom? Bom, então pensando nisso tudo que eu estava explicando, nós vamos então trabalhar com essa, como se diz, noção que vocês têm que ter com química. E uma das primeiras coisas que a gente mostra seria a segurança no laboratório. Como se comportar no laboratório e quais as principais vidrarias que a gente tem dentro do laboratório. Significa que todos os laboratórios são iguais? Não, mas a gente segue um padrão. Volta lá no que eu falei do MasterChef. Todo mundo tem uma cozinha em casa. Todas as cozinhas são iguais? Não, mas é padrão. Como assim, Fernanda? Todo mundo tem uma pia, todo mundo tem um fogão, todo mundo tem uma geladeira, todo mundo tem panela, todo mundo tem garfo, prato, copo. Não é o padrão de uma, tipo, vamos dizer assim, uma cozinha funcionar, ela tem que ter isso. Então, para um laboratório funcionar, ele tem que ter umas vidrarias que são as principais, tem que ter uma bancada para trabalhar, tem que ter alguns equipamentos, como, por exemplo, balança, capela de exaustão de gases, que são padrão dentro do laboratório. Se você não tiver isso, o laboratório não funciona, independente do tipo de análise que você quer fazer. Lógico, Fernanda, eu estou trabalhando com um laboratório de análise de fertilizante, então tem alguns equipamentos específicos que a gente tem que ter para aquilo. Eu estou fazendo um laboratório de controle de qualidade, por exemplo, de resíduo industrial, então outro equipamento específico. Mas aquele padrão, aquele raiz, tem para todo mundo. Fechou? Então, essa primeira aula que eu vou mostrar para vocês é uma aula que o professor Marcos mostra isso. Como é que eu me comporto dentro do laboratório, até a questão se aconteceu algum acidente, o que é que você tem que fazer,
sobre os EPIs que a gente usa, e aí ele vai mostrar as principais vidrarias, que é aquela que em qualquer laboratório que você for, vai ter aquela vidraria. Um laboratório não funciona sem aquelas vidrarias em específico. Fechou? Se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu vou repassar um pedacinho da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, se a aula travar, o áudio ficar ruim, qualquer coisa que acontecer, levanta a mão que eu paro, tá bom? Se vocês tiverem com dúvida também, Fernanda, peraí, pausa aí, que eu não entendi essa parte. A gente para e aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Aí, assim que eu repassar o que eu preciso repassar para vocês, se vocês tiverem já, por exemplo, alguma dúvida da parte teórica, alguma questão que vocês não conseguiram fazer, alguma coisa com relação a outra videoaula, ou alguma parte do livro que vocês estão com dúvida, se vocês quiserem ir buscando já para trazer para a gente poder tirar essas dúvidas depois, você já pode começar a pegar essas coisas, tá? A única coisa que eu vou fazer, enquanto eu estiver passando a aula, eu vou deixar o meu áudio fechado para não ficar dando interferência, tá bom? Mas eu vou estar aqui olhando vocês e se qualquer dúvida aparecer, vocês só levantam a mão que a gente para. Quem chegou depois, eu já mandei no chat e eu vou mandar de novo, ó, um link para vocês clicarem e digitar para mim, só colocar o nome completo. Porque ó, eu sei que aqui nessa aula está parecendo que tem 34 pessoas e só 21 pessoas colocou o nome lá até agora. Mas a gente tem até o final da aula para poder preencher isso. Então, peraí, eu vou deixar meu áudio mudo e eu vou soltar a aula um pedacinho para a gente ver. Que se não for... Olá, meu nome é Marcos e hoje nós estamos aqui num dos laboratórios da Universidade de Uberaba para a gente conversar um pouquinho sobre a aula prática e sobre principalmente segurança dentro de laboratório de química. Veja, a partir de agora você vai começar a ter contato com aulas práticas, com atividades que serão desenvolvidas dentro dos laboratórios e esse ambiente é um ambiente no qual nós devemos tomar algum cuidado especial, porque com certeza você vai entrar em contato com diversos equipamentos e reagentes que se não forem bem manuseados, se não tomarmos cuidado com eles, poderão causar acidentes graves. Então veja, toda vez que você tiver aula em um laboratório, o que você tem que ter em sua mente que o ponto principal da sua aula tem que ser a sua segurança. Você tem que lembrar que aqui dentro, a partir do momento que você passou para dentro de um laboratório de química, você está em contato com um ambiente que potencialmente está contaminado. E se potencialmente ele está contaminado, você tem que tomar cuidados especiais. Que cuidados são esses? São vários. Dependendo do tipo de equipamento e material que você for trabalhar, vários cuidados devem ser tomados. Mas existem alguns básicos. O primeiro e mais importante deles é sempre escute e sempre obedeça às orientações do seu professor. O seu professor, ele já sabe qual a aula vai ser ministrada, ele já sabe qual o procedimento que tem que desenvolver e ele sabe quais os perigos que estão envolvidos nesse procedimento. Então, no início da sua aula, com certeza, o seu professor vai lhe dar uma noção de quais são os perigos e quais os cuidados que você deve ter. Você, escutando essas orientações do professor, você já vai eliminar grande parte dos problemas que, eventualmente, você poderia ter dentro do laboratório. O segundo ponto, que também é muito importante, trata de EPI, Equipamento de Proteção Individual. O laboratório onde você está tendo aula, onde você terá aula, ele com certeza ele tem equipamentos de proteção genérica, equipamentos de proteção do ambiente, mas é obrigatório que você tenha também os seus equipamentos de proteção individual. E quais são esses equipamentos? Veja, existe uma gama muito grande de equipamentos de proteção, mas principalmente de acordo com a aula, você poderá usar um ou outro equipamento. Existem algumas coisas que são básicas, por exemplo, o jaleco. O jaleco branco, de manga comprida, abaixo da cintura, sempre fechado. Esse jaleco ele não serve apenas para proteger a sua roupa, ele serve para proteger você de eventual contato com reagentes. Então, o jaleco em toda aula é fundamental. Além do jaleco, também uma calça comprida,
protegendo as suas pernas, e um sapato fechado. No item sapato fechado, eu quero deixar apenas um detalhe. As alunas costumam vir à aula com aquelas sapatilhas que cobrem apenas os dedos e deixam o peito do pé livre. Veja, isso não é sapato fechado. Você precisa de um sapato que proteja não só os dedos, mas também o peito do pé. Pode ser um tênis, pode ser uma botina, pode ser um sapato qualquer, desde que proteja tanto os dedos quanto o peito do pé. Esses 3 são obrigatórios para qualquer tipo de aula que você for fazer. Independente se a sua atividade será com um ácido sulfúrico ou com água destilada. Qualquer uma dessas atividades você tem que realmente estar trajando o jaleco, calça comprida e sapato fechado. Agora, dependendo da aula, alguns outros equipamentos serão solicitados a você. Eu tenho alguns equipamentos aqui só para mostrar, só para identificar. Veja, nós temos o óculos de proteção, é aquele óculos que tem a lateral tampando a lateral da vista aqui, evita respingos, evita acidentes com a sua vista, tá certo? De maneira geral, não é necessário ter nenhuma resistência especial, é um óculos simples de proteção, mas aqui cabe também um outro adendo. Alunos que usam óculos de grau, esses óculos não são utilizados, não são próprios para proteção. Então, você terá que utilizar um óculos de proteção junto com o seu óculos de grau. Existem alguns óculos de proteção que são em tamanho maior justamente para isso, para você colocar por cima de um óculos de grau. Quando a gente comenta isso com os alunos, às vezes algum aluno fala, não, professor, não tem problema, porque no dia da minha aula prática eu venho com lente de contato. Pessoal, é proibido o uso de lente de contato em laboratório de química, principalmente lente gelatinosa. Por quê? Eventualmente a gente vai trabalhar com algum reagente que é volátil, que emite vapores, e esses vapores podem reagir com a lente de contato e prejudicar a sua vista. Então, se você usa óculos, se você tem um problema de visão no qual você precisa utilizar óculos para assistir a aula, procure um óculos de proteção que caiba por cima do seu óculos, tá ok? Beleza. Além disso, nós temos algumas luvas. Luvas para trabalho com material quente, com equipamentos quentes, quando a gente trabalha com algum aquecimento. Luvas de nitrila, quando a gente tem que trabalhar com algum agente corrosivo. Temos também a máscara para vapores e para gases, quando a gente utiliza algum reagente que emita muito vapor ou que possa, na reação, emitir vapores tóxicos, gases prejudiciais. A gente usa uma máscara de proteção. Esses equipamentos eventuais, normalmente, ou nós informamos você antes da aula, veja, ó, para a próxima aula que nós tivemos, prática tal, você precisa trazer aqui uma luva, você precisa trazer uma máscara, ou então nós simplesmente temos aqui disponível para que você use. Você usa durante a aula, na hora que for embora você deixa aqui para a próxima turma utilizar. Tá ok? Esses são os principais equipamentos de proteção individual. Agora, além de ouvir as orientações do seu professor e além dos equipamentos de proteção individual, existem diversos procedimentos que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando for trabalhar com reagente líquido, sempre trabalhar com esse reagente dentro da capela. A capela é um ambiente específico que tem um exaustor para captar os vapores produzidos, ela tem uma bancada na qual evita que você derrame reagente. Então, a capela é o local ideal para você trabalhar com reagentes líquidos. Quando você estiver se dirigindo à aula de química, veja, dentro do laboratório você não pode trazer nada para comer aqui dentro, nem beber aqui dentro. E nada que você encontre dentro do laboratório pode ser bebido ou comido. Aqui somente a gente tem materiais ou reagentes que estão contaminados, como eu falei no início. Então você tem que evitar a ingestão. O seu trabalho, o seu manuseio com os equipamentos, você tem que partir daquele princípio que você está no ambiente contaminado. Então evite coçar o olho, evite pôr o dedo na boca. Quando você sair do laboratório, seja para o que for, seja no final da aula, ou seja para ir ao banheiro, lave a mão antes de sair, tá ok? Com detergente, para que você não leve para fora do laboratório nenhum contaminante, tá ok?
Esses são os conceitos básicos com relação à segurança de laboratório. Principalmente a atitude. Você tem que ter uma atitude de responsabilidade em um local onde podem acontecer acidentes graves. Esse é o principal ponto. Além disso, pessoal, passando a questão da segurança, aí nós temos o conhecimento dos materiais de laboratório. Vocês vão trabalhar aqui dentro com diversos equipamentos, muitas vezes equipamentos desconhecidos para vocês, e que vocês têm que tomar certo cuidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados para medir volumes. Nós temos alguns equipamentos disponíveis aqui na bancada e vamos discutir um pouquinho sobre eles e um pouquinho sobre a diferença que existe entre esse tipo de equipamento. Bom, pessoal, toda vez que você vai trabalhar com algum reagente líquido em laboratório, é necessário que você utilize equipamentos para separar esses líquidos que serão utilizados. Esses equipamentos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Seria o grupo dos equipamentos graduados e o grupo dos equipamentos volumétricos. Qual é a diferença entre um e outro? Veja, eu vou pegar aqui para vocês terem uma noção, dois equipamentos, são duas pipetas. Nós temos uma pipeta que é volumétrica, é essa que tem um bulbo no meio aqui da pipeta, e temos uma pipeta graduada, que é essa que apresenta uma série de níveis de risquinhos aqui, indicando o seu volume. Veja, a diferença principal entre as duas é a seguinte. A pipeta volumétrica, ou qualquer equipamento volumétrico, ele serve para medir um único volume. Veja essa pipeta aqui, ela tem esse bulbo, e ela tem aqui em cima um nível onde você, quando introduzir o líquido nela, deve chegar com o líquido até aqui em cima, até este nível. Quando o líquido atingir este nível, significa que aqui dentro você tem exatamente o volume que está indicado na pipeta. Neste caso, uma pipeta de 10 ml. É muito importante tomar cuidado para não deixar entrar bolhas de ar na hora que você estiver separando o líquido, tá ok? O reagente. No caso da pipeta graduada, veja, ela não tem aquele bulbo no meio e ela tem uma série de risquinhos aqui, marcando a graduação que ela tem, o volume que ela pode medir. Veja que para a pipeta volumétrica eu consigo um único volume. Aquela pipeta volumétrica que eu mostrei agora de 10 ml, ela só serve para separar 10 ml. Se eu precisar de 9,8 ou 10,1, ela não serve. No caso desta pipeta que ela é graduada, veja, essa pipeta também é de 10 ml e ela tem uma graduação que vai de 0,1 em 0,1 ml. Ou seja, com esta pipeta graduada, eu posso separar qualquer volume entre 0,1 ml e 10 ml. 8,5, 9,7, 2,3, qualquer volume que tenha um decimal, né, 0, alguma coisa, 0,1, 0,2, eu consigo utilizar essa pipeta para separar. Tá. Aí vamos falar em termos de precisão. Qual é mais preciso? O equipamento volumétrico ou o equipamento graduado? Veja, de maneira geral, o equipamento volumétrico, ele é sempre mais preciso. Não só por uma questão de fabricação, mas por uma questão de conceito também. Veja, toda vez que você procede uma medida, toda vez que você faz uma medida, você comete um erro. No caso da pipeta volumétrica, ela tem apenas um nível e, portanto, uma única medida. E assim, na hora da fabricação, cometeu-se um único erro. Na pipeta graduada, eu tenho diversas marcações. Então, o erro ele se repete. Isso é uma questão conceitual, mas, de maneira geral, os equipamentos volumétricos são mais precisos do que os equipamentos graduados. E nós temos equipamentos graduados e volumétricos de todo tipo. Nós temos aqui, por exemplo, uma proveta graduada. Veja,
é um equipamento que cabe 50 ml e que está graduado de 1 em 1 ml. Tá ok? É uma pipeta com uma graduação. Ah, e você fala, professor, mas de 1 em 1 ml eu não tenho uma precisão muito boa. Realmente, você poderia ter melhor. Mas esse equipamento, ele tem uma precisão razoável. Por quê? Porque é um equipamento graduado e, como todo equipamento graduado, a precisão dele é relativa. Eu tenho uma outra proveta aqui de 250 ml. Veja que aqui a marcação, a graduação dela é de 2 em 2 ml. Ou seja, muito fraca também em termos de precisão. Mas são equipamentos que você pode utilizar quando você tiver que separar uma quantidade próxima a um volume. Quando você precisar de exatidão, aí você não pode utilizar esse tipo de equipamento. Quando você precisar de exatidão, é importante que você utilize equipamentos do tipo pipeta, do tipo bureta, que nós já vamos conversar sobre isso. Um outro equipamento, só que agora volumétrico e com uma precisão muito boa e uma exatidão muito boa também, é o balão volumétrico de fundo chato. Veja, este é um balão volumétrico de fundo chato que cabem 100 ml. Ele tem um nível aqui no pescoço dele, no gargalo dele, onde quando eu conseguir encher o líquido até aqui da maneira correta, sem bolha dentro, eu vou ter exatamente 100 ml aqui dentro. Esse balão volumétrico apresenta uma excelente precisão. Assim como um outro equipamento, um outro balão volumétrico, só que de 250 ml. O formato é o mesmo, apenas o volume é diferente. Nesse cabem 250 ml. E você vai ver no laboratório que nós temos balões volumétricos desde 50, 30 ml até 2 litros. Quer dizer, existe uma variedade muito grande de balões volumétricos que podem ser utilizados, principalmente na confecção de soluções. Existe um outro equipamento aqui, que é a bureta. A bureta, ela é um equipamento graduado. Você pode perceber que existe uma graduação também de 0,1 em 0,1 ml. Ela está presa a um suporte universal, que é normalmente assim que a gente utiliza, né? E esse é um equipamento que, apesar de ser graduado, ele tem uma excelente precisão. É um equipamento que você pode utilizar para separar volumes com tranquilidade, sabendo que o volume que você necessita você conseguirá obter com esse equipamento. Com o desenvolver das aulas e com a ajuda do seu professor, você vai conseguir fazer uma diferenciação melhor entre os equipamentos graduados e volumétricos. Apenas a título de curiosidade, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um Becker. Um Becker é um equipamento muito utilizado em laboratório e que apresenta uma graduação. Mas é uma graduação muito simples, uma graduação singela. Nesse caso aqui, é uma graduação de 20 em 20 ml, mais ou menos de 40 em 40 ml. Quer dizer, é um equipamento que não serve para você medir um líquido. Serve apenas para você ter uma noção do volume. Ah, eu preciso aproximadamente 80 ml de um determinado líquido. Bom, é aproximadamente. Esse aproximadamente poderia ser 75, como ser 85, não existe uma exatidão, não existe uma precisão. Então eu poderia até utilizar um Becker desse para separar essa quantidade. Mas a função principal do Becker não é essa, não é a de separar líquidos, não é de medir volume. A função principal do Becker é de transporte, é de conter reações. Medição de líquidos e de reagentes líquidos, você deve fazer sempre com equipamentos volumétricos e equipamentos de boa graduação. Sem falar na importância que nós temos na fabricação do equipamento, pessoal. Nós sabemos que no mercado existem diversas fábricas, diversos tipos de materiais. Aqui mesmo, apresentando para vocês, vocês viram que eu apresentei equipamentos de vidro e equipamentos de plástico. Então, esse tipo de variação, a fabricação, o material que o equipamento é produzido, tudo isso influi, tudo isso interfere na segurança e na qualidade do material. Interfere na exatidão e na precisão que esse material vai ter com você. Tá ok?
Nós vamos passar agora. Eu pausei. Então, ó, até agora, o que o professor Marcos fez? Ele só mostrou para vocês, teoricamente, as vidrarias que a gente tem, que é aquilo que eu falei para vocês, é o padrão dentro de um laboratório, tá? E aí, o que é que a gente tem que prestar muita atenção? Por exemplo, tem equipamentos, todos eles têm a marcação, vamos dizer assim, as graduações, mas nem todos eles têm uma precisão muito alta. Então, dentro do laboratório, quando a gente está falando que eu preciso de um equipamento volumétrico que tem uma precisão alta, a gente vai sempre optar por exemplo, pelas pipetas. Ou, se você tiver, por exemplo, que quiser, por exemplo, uma marcação de volume que seja fixo, a gente usa uma bureta, que é aquela que fica presa no suporte, que tem uma precisão tão alta quanto a de uma pipeta. E toda vez que a gente prepara uma solução, a gente usa um balão volumétrico, que foi aquela garrafinha, como se fosse uma garrafinha, né, mais gordinha embaixo, que ele mostrou para vocês. São os equipamentos que a gente tem de grande exatidão dentro do laboratório. Os demais é só para a gente ter uma noção, ou para a gente poder fazer um transporte de um lugar para o outro de uma solução líquida. Ah, Fernanda, mas eu quero medir uma substância que é sólida, como é que eu faço? Aí a gente usa balanças. E essas balanças, também dentro do laboratório, a gente tem precisão alta. Então, eu tenho um laboratório balança que tem 2 casas depois da vírgula. Eu tenho balanças que tem 4 casas depois da vírgula. E para a gente aumentar a precisão, por exemplo, de uma balança, as balanças dentro do laboratório, elas sempre vão ficar dentro, por exemplo, de uma salinha fechada. Para quê? Para não ter nem variação, às vezes, do vento, né, mudar e oscilar a massa dessa minha amostra. Então, você sempre usa numa sala fechada, essas balanças de precisão, geralmente elas têm uma caixinha que você fecha para a sua amostra ficar lá dentro sem ter variação, às vezes, do ar, e você geralmente não pode nem encostar na bancada, então a bancada fica isolada e não tem nenhum equipamento perto para não causar vibração. Então, tudo isso a gente faz para aumentar a exatidão, beleza? Mas aí, por exemplo, o balanço é simples de trabalhar, você coloca uma massa lá, vai aparecer a massinha no visor que você quer. Agora, para medir o volume, a gente tem que ter uma técnica para poder pegar aquele equipamento de vidro e usar ele corretamente, que é o que o professor Marcos vai mostrar agora, que é uma das partes mais importantes da aula, que é como eu vou avolumar a minha vidraria, ou seja, que é a técnica do menisco. Porque o que a gente observa? Que quando você está trabalhando com soluções, tem a tensão superficial desse líquido. E, geralmente, ele faz um ângulo assim. Quando você enche o material, ela faz uma voltinha. A gente só observa essa voltinha quando você está trabalhando com recipientes que tem uma espessura mais fininha. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui na minha casa com um copo, Fernanda. Se eu olhar, a água fica retinha assim, porque o copo é largo. Mas no laboratório a gente está trabalhando com pipetas, que são fininhas, é como se fosse, tipo assim, essa minha caneta, um canudinho. Então, como ela é muito estreita, lá dentro dá uma tensão superficial e a água emborca. Então, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para realmente, por exemplo, se eu pegar uma pipeta que está falando que tem 5 ml, como é que realmente tem 5 ml? Então, a gente sabe que todos esses equipamentos têm uma marcação, que é um risquinho, e eu tenho que chegar com esse risco com o meu líquido até o risquinho, que é o que o professor Marcão vai mostrar agora como é que a gente faz isso, olha só. A determinação de volume, que é a técnica do menisco. Presta atenção. Pessoal, toda vez que você coloca um líquido dentro de um equipamento, sempre ocorre ou atração ou repulsão do líquido pelas paredes desse equipamento. Quando você estiver trabalhando com a pipeta ou com o balão volumétrico, você vai ver que na hora que você parar de colocar o líquido ali dentro, o líquido ele não para de forma reta. Ele sempre faz uma espécie de uma bolha. Imaginando que isso aqui fosse uma pipeta, né? O corpo de uma pipeta, se eu parasse o líquido, ele normalmente ocorrem 2 opções. Ou o líquido para assim, nesse caso nós temos uma atração das paredes do equipamento pelo líquido, e aí o líquido começa a subir pelas suas paredes, é atração eletrostática, atração de positivo e negativo. Ou o líquido para fazendo uma bolha no sentido contrário, desse jeito. Neste caso aqui, o que ocorre aqui é uma repulsão
da parede pelo líquido. Então, o líquido acaba se vem empurrado por centro do equipamento, formando essa bolha para cima. O problema é que na hora que nós vamos determinar um volume que existe dentro de um equipamento, sempre surge a dúvida. Se aqui for o nível do equipamento, por exemplo, de um equipamento volumétrico, até onde eu tenho que chegar com o líquido para medir exatamente o volume que eu preciso? Para isso existe uma coisa chamada técnica do menisco. Essa técnica diz o seguinte: toda vez que você estiver trabalhando com um líquido translúcido, o que é um líquido translúcido? Aquele que eu consigo enxergar através dele. E se eu consigo enxergar através dele, eu consigo ver direitinho essa bolha, seja para cima ou para baixo. Toda vez que eu estiver trabalhando com um líquido translúcido, o nível será atingido quando a parte inferior da bolha tangenciar o nível. Isso significa o seguinte: imagine que eu estivesse enchendo esta pipeta aqui com um líquido translúcido, eu viria enchendo aqui. Quando chegasse aqui em cima, no nível, eu teria que passar um pouquinho de maneira que formasse a bolha e a parte de baixo da bolha tangenciasse o nível. Para aquelas pessoas que não conhecem, dá a impressão que você colocou reagente a mais. Por quê? Porque toda essa lateral aqui, ó, de cá e de cá, ela fica para cima do nível. Então fala, não, você colocou muito, teria que baixar. Mas não é. A técnica diz isso. A tangente tem que tangenciar, a parte inferior da bolha tem que tangenciar o nível. Se o líquido for translúcido. E se o líquido não for translúcido, for um líquido opaco, aquele que eu não consigo ver através dele, e se eu não consigo ver através dele, eu não consigo ver a bolha. Aí eu tenho que utilizar a parte de cima dessa bolha. Aí eu teria que parar com o reagente quando ele chegasse aqui. Ok? Essa é uma parte importante na determinação do nível de uma solução. Só assim você tem certeza que dentro do equipamento tem exatamente o volume que está marcando nele. E mais um detalhe. Como a gente está tratando de líquidos, é importante, na hora que você for determinar, que você for olhar se você atingiu o nível ou não, você tem que levantar, trazer o nível até a altura da sua vista. Eu tenho que olhar perpendicularmente ao equipamento. Eu tenho que ver o nível bem na altura da minha vista. Por quê? Porque se eu olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, ocorre uma variação causada pelo líquido. Então a gente acaba perdendo o nível do equipamento por um desvio causado pelo líquido dentro do equipamento. Então é importante que você sempre olhe na altura do nível para entender, para conseguir determinar se o líquido está perfeito ou não, se está completo ou não. Lembrando, mais uma vez, a importância de dentro do equipamento não poder haver nenhum tipo de bolha. Se tiver bolha dentro do seu equipamento, descarte o líquido e faça novamente a medida. Vamos fazer então agora. Bem legal isso daí. Eu fiz assim, ó. Deixa eu fixar para todo mundo aqui. Para vocês entenderem como é que funciona, é como se fosse assim, ó. É uma marcação que a gente tem na vidraria. Então, teoricamente, como ele é redondinho, eu até peguei um anel meu e fiz assim, ó. O menisco é como se fosse assim, ó. Esse aqui tá a parede da minha pipeta e eu tô desenhado em volta, beleza? Só para vocês entenderem como é que você tem que enxergar. Como é que ele tem que ficar na altura do olho, porque senão vai dar diferença. Se você olhar assim, ó, você enxerga o círculo inteiro do meu anel, você enxerga dos dois lados, isso aqui tá errado. Se eu botar muito para cima, eu vou enxergar também a lado dos dois lados. Só que se eu ajustar ele numa altura ideal, ó, eu não enxergo o meu círculo, eu tô enxergando só um risquinho, tá vendo do jeito que ficou? Então essa daqui é a altura ideal que você tem que ficar com o seu equipamento. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pipetar? Eu vou subir essa pipeta na altura do meu olho, até chegar no ponto lá em que eu vou enxergar só o risquinho. Se eu deixar muito para baixo, eu não vou enxergar o risquinho, vou enxergar o círculo. Muito para cima, eu também vou enxergar o círculo, mas se eu chegar na altura do meu olho, eu enxergo ele retinho. E aí, sim, o que você faz?
Você faz com que o seu líquido chegue com a parte de baixo dessa barriguinha encostando na minha linha. Isso é, como se diz, a técnica do menisco para poder avolumar perfeito. E aí, se a minha pipeta está falando que ela tem 5 ml, quando você faz isso, você realmente está pegando 5 ml. Entendeu? E fazer isso corretamente é o que dá, tipo, às vezes, toda a diferença numa análise dentro do laboratório. Às vezes, aquela diferencinha que você dá de resultado é porque você fez uma pipetagem errada. E aí dá diferença no seu resultado final. Entendeu? Isso tudo por questão de pipetar. Então, uma das principais coisas que a gente faz no laboratório é treinar a pipetagem. Quanto mais você treina, mais habilidade você tem, mais você consegue fazer com que essa voltinha chegue exatamente em cima da linha que aí chegou no menisco. Vocês já tinham assistido essa aula? Ficado Sim, com alguma dúvida? não. Ela é tranquila, né? Ela é mais, como diz assim, só para mostrar para vocês como é que funciona o laboratório. Antes de eu perguntar qualquer coisa, peraí. Todo mundo já preencheu a lista para mim? Tem 29 nomes lá. E aqui tem mais gente. Deixa eu conferir a lista. Vamos conferir a lista aqui juntos primeiro? E aí depois eu vejo se alguém está com alguma dúvida e a gente trabalha essas dúvidas. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui o primeiro nome. Peraí que eu perdi a lista. Ó, Daniel Miguel, Gustavo Moreira, Everton Luiz, Thaís Dias, Francinilda da Silva, Lohane Andrade, Lasla Laís? Qualquer coisa vocês me corrigem, tá? Cleiton Rodrigues, Pedro Henrique Botelho, Caroline Carneiro, José Roberto Vieira, Jackson de Jesus, Tatiele Antônia, Davi Tiago, José Martins dos Santos, Maria de Lourdes, Diener da Silva, Márcio Henrique, Ariane Carla, Lívia de Souza, José Manuel Araújo, Camila Alves, Ariana Santos, Jorge Gabriel, Willamis, é Willamis Henrique que fala? O Darcy do Carmo, Vitória Cali, Karina Rafaela, Gabriela de Castro e Matheus Evangelista. Ficou faltando alguém? Tá, então bom que às vezes não tá faltando ninguém. Agora eu posso perguntar. Ficaram com alguma dúvida com essa aula? Sobre essa aula? Ou seja, já tem alguma outra dúvida que vocês querem me perguntar? Tá, então é o seguinte. Nós temos a próxima aula. Michele não apareceu na lista? Deixa eu ver. Michele Fabiane está aqui. Tá, então é o seguinte, a nossa próxima aula está marcada às 15 horas, tá? E aí é um outro link, e aí nessa outra aula eu vou mandar uma outra chamada para a gente preencher de novo. Vamos dar um intervalinho, que aí é bom que dá tempo de tomar um café, para a gente aguentar a próxima aula, para não dar sono.
tomar uma água, ir no banheiro e a gente volta. Inclusive, eu já vou até deixar a próxima aula aberta, quem quiser ir já logando, já quiser ir entrando, eu já vou deixar lá aberto para ir entrando, tá bom? Mas aí a gente espera mais um pouquinho, que aí a gente tem a próxima aula e a gente tem mais uma outra depois. Então, nós temos muito tempo hoje ainda para trabalhar. Professora, boa tarde. Oi, Esse link que a senhora mandou é só escrever o nome completo. Isso? só escrever o nome completo. Não, é que a outra professora que fez a chamada tinha colocado um monte de dados lá, e-mail, das coisas, mas é só o nome. Não, o meu é só o nome completo, já tá Não, ótimo. O seu tudo já bem. tá lá? Eu já falei? Sim, eu acabei de colocar lá. Ah, não, então beleza. Não, é só colocar o nome completo, para mim já tá ótimo. Tá, obrigado. Nada. Então, por exemplo, as próximas aulas agora a gente já vai falar sobre ligação química. Então, aí a gente já consegue trabalhar, por exemplo, que a gente vai falar de teste de chama, que já tem a ver com distribuição eletrônica e ligação química. Então, já dá para tirar dúvidas. E a gente também vai ter uma aula só específica já de ácido e base. E questão de solubilidade, Zé Neto, deixa eu te falar, é bem simples. Ácidos, todos os ácidos são solúveis em água, porque sofrem ionização. Agora, as bases, não. As bases, só o pessoal da bases, que é as bases da família 1A e da 2A, que são solúveis em água. Todas as outras têm baixa solubilidade. E se a gente fosse fazer uma comparação entre as duas, a 1A ainda consegue ser mais solúvel que a 2A. Fernando, Oi. eu tenho uma dúvida. Aqui na indústria que eu trabalho, a gente utiliza o dicoterino, caso ocorra algum acidente com ácido. Ele serve também para a base? Você está falando na videoaula que a gente falou sobre acidente com ácido? Não, só porque essa aula ele comentou sobre EPIs, né? Que a gente utiliza no laboratório. Aí no laboratório que a gente tem, na indústria que eu trabalho, tem um produto que chama dicoterino. Que é para neutralizar. Para neutralizar. Ele neutraliza caso ocorra algum acidente com ácido, por exemplo, uma gota de ácido sulfúrico que cai na pele. Tal. Ele neutraliza também, por exemplo, uma soda. Mas isso daí é geralmente para neutralizar esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Mas, por exemplo, assim, ó, a gente tem esse tipo de produto, mas o mais certo ainda é você correr e entrar debaixo do chuveiro. Provavelmente vocês têm chuveiro, não tem? A gente tem, só que quando acontece algum acidente com ácido sulfúrico, como a gente utiliza ele puro aqui, se a gente entrar debaixo do chuveiro, fica pior a situação. Porque aí ele é muito concentrado. Mas aí, porque, por exemplo, no caso do ácido sulfúrico, o que acontece? Só para vocês entenderem, é porque assim, ó, o ácido, vamos assim dizer, o ácido para ser ácido, ele só vira ácido quando ele entra em contato com a água. Então, na verdade, a molécula H2SO4, ela só vai passar a ser ácido quando ela entra em contato com a água e sofre ionização para liberar o H+. E essa reação, ela é muito exotérmica, esquenta muito. E no final das contas, é isso daí que acontece quando a gente queima. Quando cai na pele, e aí a gente sente o arder, é porque ele, na verdade, está queimando, porque ele está esquentando, né? Então, o que acontece? O ácido sulfúrico, ele é um ácido que é muito concentrado, ele, teoricamente, eu acho que ele é 98%. Então, se ele derramar na sua pele e você sair correndo para lavar, dependendo da quantidade que cai, na hora que a água bater, vai ferver e aí vai queimar. Mas, por exemplo, o ácido clorídrico já é um ácido que ele está em 37%. Então, o ácido clorídrico é aquele que já está ionizado, então na hora que ele cai na pele, você não vai sentir aquele processo de esquentar, ele já vai queimar, ele já vai teoricamente corroer, porque ele já está livre, né? Então você corre para debaixo da água, esse é mais fácil. Mas o problema é esse do esquentar, por isso que a gente tem essa substância no laboratório para poder correr e neutralizar e não entrar debaixo da água, senão às vezes é pior a situação, dependendo do que for, entendeu? Mas no caso ele estava perguntando, acho que na questão de utilizar um agente para neutralizar ácido ou para neutralizar soda cáustica, mas acho que não daria certo, porque a soda cáustica no caso é uma base, né? Então, mas aí, por exemplo, tem que ver qual que é a substância que ele tem lá para poder neutralizar, entendeu?
A substância que eu tenho aqui é o dipoterina. E, por exemplo, a soda, provavelmente, se você olhar, por exemplo, nossa, fugiu o nome agora. Eu tentando lembrar. A FISPIC, se você olhar a FISPIC, com certeza ela vai estar falando para você poder entrar debaixo do chuveiro. A soda que eu tenho aqui é 50%. No caso da água, resolve o problema. Entendeu? Porque ela, teoricamente, ela já liberou toda a energia que ela tinha para solubilizar. Porque ela também esquenta quando você está no momento de solubilizar ela. Mas como ela já está solúvel, entendeu? Então é só você correr para debaixo do chuveiro. Entendi. O problema do ácido sulfúrico concentrado é que quando ele entra em contato com a água, ele é muito exotérmico. E aí vai queimar, entendeu? Porque ele mesmo não reage tão rápido. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com ácido sulfúrico, mas, por exemplo, eu já trabalhei muito com ácido sulfúrico concentrado. E uma vez eu estava fazendo uma solução, e eu estava trabalhando assim, e eu deixei escorrer do vidro, e aí ele escorreu assim na minha mão aqui, ó. E eu nem vi, eu continuei trabalhando. Só depois de um tempo que eu tô assim, parece que deu uma esquentada, que eu olhei, estava escorrendo assim. Mas foi o tempo de eu ir lá, eu terminei, fui lá, botei minha mão debaixo da água, mas é porque era uma quantidade pequena, entendeu? Então não aconteceu nada. Mas o problema dela é isso, na hora que você coloca, se tiver uma quantidade muito grande, a energia que libera é tão alta que ela te queima, entendeu? Entendi. Acho que o certo aí seria você primeiro secar no pano, para depois você tentar enxaguar, por causa do ácido, né? Se você não tiver se for uma coisa muito pequena, né? Porque se o negócio cair na sua roupa assim, não dá tempo, né? No caso, dando um exemplo da sua mão. Mas na minha mão foi uma quantidade tão pequena que eu já só liguei a água e coloquei a mão assim e não aconteceu nada. Entendeu? Obrigado, Fernando. Mas eu, por exemplo, vocês estão falando de ácido sulfúrico, uma vez eu trabalhava no laboratório, eu trabalhei no laboratório de análise de solo muitos anos. E a gente faz uma análise que é para calcular a matéria orgânica do solo. E aí a gente usa uma solução de cromato de potássio com ácido sulfúrico. Só que é uma quantidade muito grande de ácido sulfúrico. Por exemplo, assim, para um balão volumétrico de 2 litros, a gente usava quase 1 litro de ácido sulfúrico. Então, na hora que a gente estava preparando essa solução, já era uma solução que ficava muito quente. Então, a gente colocava a água e o balão ficava, tipo, fervendo. A gente deixava ele paradinho de um dia para o outro dentro do laboratório para ele resfriar. E aí, só no outro dia, a gente trabalhar com ele. E assim eu fiz, eu preparei a solução, ficou muito quente, eu deixei ele no cantinho, assim, do laboratório. No outro dia que eu voltei, eu terminei de avolumar, poisei, tampei e fui agitar o balão. Só que aí, como se diz assim, aquela na hora da correria, no que eu peguei e virei o balão para agitar, a gente tinha uma estante, assim, de guardar umas vidrarias, e eu agitei e fui olhar para o lado para falar com alguém e não vi a estante, o trem bateu. Então ele bateu assim, tipo, na altura do meu olho. Então, às vezes, na hora que você vê a importância de usar um EPI. Então, eu tava de óculos, eu tava de jaleco, tudo bonitinho. No que ele bateu aqui, ele, como se diz, aquele ácido caiu assim do meu pescoço para baixo, tudo. E já era um ácido, vamos pensar assim, estava 50% diluído. A gente não usou, eu não usei nada. Eu simplesmente, para você ter uma ideia, a gente tem que manter a calma. Eu simplesmente peguei, abri o meu jaleco, indo assim, andando para o chuveiro já. Lógico que eu não fiquei parada. Mas aí eu já fui andando, desabotoando o meu jaleco, tirei. Na hora que eu entrei debaixo do chuveiro, eu já estava sem jaleco e só deixei a água cair. Não aconteceu nada, eu não me queimei para lado nenhum, mas foi um negócio que foi assim, deu para ver o estrago, porque aonde estava com o jaleco, ficou tranquilo, mas a parte de baixo do jaleco, onde estava a minha calça jeans, e eu estava de meia, de tênis, tudo bonitinho, a minha meia esfarelava, assim, ó. A minha calça jeans, eu pegava no tecido, abria assim, ela esfarelava, entendeu? Mas foi uma situação que, tipo assim, foi bem rápido, mas eu fui com calma para debaixo do chuveiro e fiquei lá debaixo do chuveiro. Fiquei um tempão, então eu não precisei neutralizar, não fazer nada, não aconteceu nada. O único perigo era isso, e no olho, entendeu? Mas então é por isso que vocês vão ver que no laboratório todo mundo usa óculos o tempo inteiro. Porque qualquer coisa que respingar e for no olho, aí não tem o que fazer, entendeu? Aí às vezes provavelmente vai ter um dano ali.
Então, o olho é o principal. Mas agora, caiu na pele para baixo, se você te manter calma e for, pode ter certeza que às vezes é um negócio que dá para remediar, entendeu? Mas assim, né, eu tô falando assim, que no meu caso não aconteceu nada, mas pode ser que se você trabalhar com um ácido bem mais concentrado, né, e dependendo da situação, a coisa seja mais grave. O Brian levantou a mão agora ou era aquela hora? Eu tô achando que foi aquela hora que ele falou alguma coisa. Mais perguntas? Pode falar, Zamé. Na questão da solubilidade que eu tava falando, seria na questão da, acho que era ionização, alguma coisa assim. Sempre quando um doa um próton, quer dizer, o elétron, e o outro recebe. Uhum. Sempre na fórmula, o que vem primeiro sempre doa e o segundo sempre recebe? Ou Não tem essa necessariamente. regra? Na reação química, Isso. não necessariamente. Você pode inverter. Eu falo que a reação química é como se você estivesse fazendo uma conta de matemática. Se eu falar 2 mais 3 ou 3 mais 2, dá na mesma. Entendeu? Não necessariamente. Então, você tem que ver. Depois vamos escrever umas reações para vocês enxergarem. Você tem que entender o seguinte: por exemplo, se eu pegar o HCl e olha depois no produto, ele formou Cl menos. Então, se ele era HCl e virou Cl menos, então quer dizer que ele perdeu o próton. Ele é o ácido. Sim. Mas se você pega, por exemplo, a amônia, que é o NH3, e você vê que essa amônia formou NH4, se era NH3 e formou NH4, ela ganhou o hidrogênio. E quem ganha é a base. Então, isso não é questão de solubilidade. Isso é questão só de você entender quem é que perdeu e quem é que ganhou. Entendeu? Entendi. Então, você sempre vai olhar o produto que foi formado. E naquele produto que foi formado, você identifica quem é o ácido e quem é a base. Ou então, basicamente, você poderia pensar o seguinte: a sua base, para ser uma base, ela não tem que receber esse próton? Tem. Então, o que é o próton? É H+. Então, a base é aquela substância que você vai ver que ou ela tem um par de elétrons disponível, ou ela tem carga negativa. Porque carga negativa atrai carga positiva. E o próton entra lá. Ou, por exemplo, igual no caso da amônia, que é o NH3, se a gente analisar o nitrogênio, ele tem um parzinho de elétrons disponível. Esse par de elétrons é carga negativa. Então, ele atrai o H+. Entendeu? Então, isso, no final das contas, não é solubilidade. Isso é só reatividade, vamos assim dizer, né? Cadê o Zé Neto, entendeu ou não? Entendi. Então, nesse caso aí, seria por conta da explicação lá não ficou tão claro, porque fala que seria na reação desse componente na água, né, que resultaria nessa ligação, não é ligação, nessa ionização, né, Isso. que aí transportaria esses elétrons ou prótons. Uhum. Então, é obrigatório. Então, por exemplo, um ácido só é ácido, foi aquilo ainda que eu falei, o ácido só é ácido quando você joga ele na água. E aí, só quando ele já entrar na água que ele sofre o processo de ionização, que é perder aquele H+. E aí sim ele se torna um ácido, porque uma solução ácida é quando você tem íons H+ livre em solução. E isso só acontece quando você coloca água. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, no final das contas, todos os ácidos vão ser solúveis em água. Todos. Agora, as bases é que são diferentes. As bases, nem todas as bases conseguem solubilizar em água. É por isso que a gente tem muita base fraca. O que seria uma base fraca? É aquela que libera poucos íons OH- na solução. E ela só vai liberar pouco íons OH- porque a gente não consegue solubilizar uma quantidade muito grande. Aí sim é questão de solubilidade.
Então, Entendo. por exemplo, assim, ó, igual quando os agrônomos, a gente faz muito análise de alumínio no solo. Aí o que que a gente faz para poder tirar esse alumínio do solo? Na verdade, você não tira, você deixa ele indisponível para a planta. Como? Aumentando o pH do solo. Porque se você faz a correção do pH e aumenta o pH, você faz com que esse alumínio vire hidróxido de alumínio, que é uma base. E essa base é insolúvel no solo. Então ele fica numa forma indisponível para a planta, porque ele não solubiliza. Se você abaixa muito o seu pH, você faz com que esse alumínio fique livre e a planta consegue absorver e ele é tóxico. Então, quem são os agrônomos aqui que já fez algum tipo de análise de solo, sabe que quanto mais ácido é o solo, mais alumínio a gente tem. Entendeu? Por causa da questão da solubilidade. Entendi. Certinho, era só isso mesmo a dúvida. Tá. Mas nós vamos trabalhando mais coisas agora, tá bom? Ou vamos dar só um intervalozinho, para a gente dar um tempo de beber uma água, ir no banheiro, e aí a gente volta para a gente já começar a falar do teste de chama e distribuição eletrônica, que já vai começar a tirar dúvidas de vocês, por exemplo, com relação à ligação química. Beleza? Vamos só sair aqui e eu já entro no outro link para poder liberar a sala de aula para vocês. Combinado.